Ok. Bom, boa tarde, pessoal, a todos que nos assistem. A gente retorna agora para a nossa última sessão do primeiro dia do simpósio. Então, a gente está aqui para a palestra especial 1 do segundo Simpósio Internacional Pan-Americano de Toponímia. Essa sessão destina-se às palestras especiais dos convidados, a professora Márcia Maria Duarte dos Santos e o professor John Seaman. A professora Márcia Maria Duarte é doutora em Geografia, com ênfase na organização do espaço, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp. Adquirido em 1999, é professora aposentada do Departamento de Geografia do Instituto de Geociência da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente presta serviço voluntário na UFMG como coordenadora de ações educativas do Centro de Referência em Cartografia Histórica, situado no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em cartografia histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: cartografia e geografia histórica de Minas Gerais, cartografia histórica luso-portuguesa, toponímia histórica de Minas Gerais, educação cartográfica e educação em museus. O professor John Seaman é professor assistente de geografia, com pesquisa direcionada nas relações entre os mapas e a sociedade, tem particular interesse em perspectivas culturais e interdisciplinares, incluindo mapas mentais, educação cartográfica e formas criativas de pensar, perceber e representar o espaço e o lugar. Seu foco regional é a América Latina, com destaque para o Brasil. Seaman recebeu seu mestrado em Geografia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, em 94, e seu doutorado pela Louisiana State University. Vamos começar, então, as apresentações, com a primeira palestrante, então, com a professora Márcia Maria Duarte. Pessoal, só lembrando a vocês que os comentários, as perguntas do público podem ser feitas pelo bate-papo do Zoom ou do YouTube, ou também na plataforma do evento. Então, obrigada, professora Márcia. Com a senhora a palavra, por favor. Obrigada, Tainá. Gostaria de cumprimentá-la efusivamente por estarmos aqui juntas, né? E cumprimentando, eu cumprimento todos os organizadores, todos os membros da equipe também científica desse simpósio, os participantes. É um prazer enorme poder participar e ter a oportunidade, isso também é uma honra, de atualizar, né, o estado da arte sobre a toponímia, ouvindo os pesquisadores brasileiros e também de outros países, né, que estão presentes. Bom, eu vou começar, então, tratando de um tema que eu acho que vai ser do meu interesse. Ele não conseguia abrir no primeiro slide, mas eu gostaria de tratar, então, e fazer uma reflexão sobre as conexões que são pertinentes entre toponímia, topofilia, memória e identidade. Então, para isso, eu vou lembrar, quer dizer, nunca é demais lembrar, todo mundo conhece muito bem o que o ato e sabe muito bem, já tem isso internalizado. Hoje, o professor Jordan mostrou com uma imagem muito bonita de uma tapeçaria, isso que eu vou colocar agora verbalmente. A criação de nomes para identificar, individualizar, singularizar lugares é uma prática humana imemorável, e desde que a gente consegue refletir sobre ela, também se percebe que é rica de significados. Essa prática, então, ela corresponde à criação de um vocábulo designativo comum, mas é especial porque a ele está acrescida uma função específica, que é a de identificação de lugares. Isso que torna, então, os topônimos especiais. Eu gosto de pensar, até para ajudar nessa reflexão que eu vou fazer, eu gosto de expressar os elementos que fazem parte de um topônimo de uma forma gráfica. Lembrando, então, que eu tenho uma tríade toponímica, ela diz respeito a um lugar. Esse lugar, metodologicamente, a gente consegue pensar como algo invariável, um lugar que não muda de lugar, quer dizer, o lugar ele vai caracterizar
e vai ser referenciado pelas outras características, dos outros elementos do topônimo. É claro que eu estou falando metodologicamente, porque esse lugar, ele, vamos dizer assim, eu estou chamando de invariável, ele pode ser definido como pelo centro geográfico, pode ser definido por alguma feição, alguma característica importante da localidade, construída ou não, pode ser o centro geodésico, a gente sabe que isso muda, mas a gente toma, a princípio, metodologicamente, como característica do lugar, o fato dele ser invariável. Em compensação, quer dizer, todos os outros elementos dessa tríade toponímica, eles mudam com o tempo. Então, essa linha aqui, onde eu coloco T1, T2, T3, TX, então, significa as mudanças, que são marcadas por datas, né? Então, eu tenho um nome que vai designar esse lugar. Em T1, ele pode ser 1, depois ele muda, e a mesma coisa, isso que eu estou chamando de acidente geográfico. Eu estou usando esse termo, essa expressão, acidente geográfico, não é que eu estou desconhecendo que nos últimos tempos, já de algum tempo, desde a introdução, por exemplo, da teoria de sistemas nos estudos geográficos, costuma-se falar mais elemento geográfico, ou então, mais recentemente, dada a importância dos estudos, das pesquisas cartográficas, ou da cartografia para os estudos geográficos, e crescente, sempre foi importante, mas é cada vez mais importante, e também da literatura anglo-saxônica, a gente tem usado muito o termo feições, para designar... Professora Márcia, desculpa interromper. É que a sua apresentação ela não está passando os slides, então o que a gente faz? A senhora para ensaio. Não, eu vou passar, eu quero só explorar esse, deixa eu tentar. Aqui, olha, está passando sim, tá? Eu estou para a gente da sala não está passando, entendeu? Essa pressão. Aí eu pedi para o senhor Saad para parar de projetar a apresentação dela, ela vai compartilhar de novo, que às vezes é erro de compartilhamento. Colocar em modo também, tela cheia. Modo apresentação, isso. Quando a senhora carregar aí. Tá, para mim, deixa eu ir falando enquanto eu vou fazendo, ele está em modo, vou clicar de novo. Ele aparece... Obrigada. Aqui, olha. Então, eu estou... bom, agora vamos ver. Para mim, ele aparece... Já estou vendo o seu PowerPoint. Agora eu coloco em modo apresentação os seus slides. Eu já estou vendo ele aberto. Vocês conseguiram ver? Ainda não. Eu consigo ver como se fosse a tela do PowerPoint toda, sem estar em modo de apresentação. Pois é. Deixa-me ver aqui. O que eu posso fazer? Márcia, no canto superior esquerdo, tem ali o do começo. Clica ali do começo, lá em cima. Superior esquerdo. No meu não aparece isso. Não? Aqui está aparecendo para a gente. Em cima de onde tem o slide menorzinho. Número 3. Se apertar o F5, já apresenta direto. Vai ser verdade. Obrigada, F5? Isso. Então, eu tenho que parar e voltar de novo, gente? É essa a orientação? Não, pode apertar. Pode Apareceu aí? Apertou o F5, Márcia? Pronto. Não está aparecendo para a gente aqui, não. Deve ser a questão da janela. A mesma coisa que aconteceu com a outra apresentação, não? Aí quando eu aperto F5, quer dizer, eu consigo, eu vejo ele aberto na minha tela, eu passo os slides. Bom, então, só se eu pausar e mandar para vocês, pode ser assim? Pode ser, Márcia. Pode ir falando, manda para a gente que a gente coloca aqui. Então, tá. Talvez seja mais rápido mesmo, né? Uhum. Mando, então, para o seu WhatsApp, Manuel? Pode ser, Márcia. Pode? Tá. Então, um momento, desculpem. Nada, que isso. Imagina.
Gente, enquanto resolve aí o problema técnico, eu vou aproveitar para dar alguns avisos. A programação ela continua amanhã e sexta-feira. Tem certificado, as pessoas têm perguntado se tem certificado para quem está assistindo, né, as atividades. Não, tem um certificado que é para os inscritos no evento, tem certificado de autoria de trabalhos, né, as pessoas que submeteram trabalhos e foram aprovados, elas terão um certificado. Tem certificado, sim, da apresentação de trabalhos, as pessoas que tiveram trabalho aprovado e conseguiram apresentar durante o evento terão também o seu certificado, e os demais certificados são certificados de palestrantes e do pessoal do apoio, né, da organização do evento. Também lembro que as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube e pela plataforma lá da Event3, do evento, e também aqui na sala do Zoom, vocês podem e devem fazer perguntas, que as perguntas elas animam também a discussão, né? Então, a gente incentiva que todo mundo que está assistindo também faça perguntas, para a gente poder debater mais do assunto do palestrante. E, no mais, eu desejo um ótimo evento, a continuação de ótimo evento para todos, né? E ficamos ainda à disposição para o que precisar também de vocês, tá? Toda a organização está bem empenhada em satisfazer todo mundo que está inscrito, né, no evento. Os canais de comunicação são aqueles mesmos que a gente já divulgou e vocês podem entrar em contato com qualquer problema que tiverem. Agora a gente dá continuidade com a professora Márcia. Obrigada. Eu que agradeço a ajuda e gostaria de pedir para você colocar do slide 3. Eu estava falando sobre uma representação gráfica da tríade toponímia e chamando a atenção para o fato de que, se a gente usa a expressão, se nós estamos usando a expressão aqui, acidente geográfico, é porque tem uma razão muito importante, tendo visto os estudos diacrônicos que podem ser realizados, tendo em vista a pesquisa toponímica. Então, acidente, ele também tem uma acepção, não só feições diferentes feições morfológicas de um terreno, mas também pode ser, filosoficamente, entendido como uma qualidade não permanente do sujeito. No caso, o sujeito é o lugar. Essas qualidades não permanentes, elas mudam, elas correspondem a uma característica muito importante do espaço geográfico, que é a mudança, mesmo que na escala humana a gente não consiga perceber essa mudança, mas a gente tem registros sobre elas. Então, nesse slide, eu queria chamar a atenção para os elementos que estão envolvidos e já adiantar que, nesse ato de nomear, nós muitas vezes verificamos que é uma característica do lugar que sensibilizou aquela comunidade, aquela pessoa que cria o nome. E aí nós passamos para o quarto slide para chamar a atenção que esse traço ambiental que motivou, que sensibilizou, ele se torna um fator denominativo. E esse fator ele pode estar relacionado à dimensão física ou construída do espaço geográfico. O que nós estamos querendo chamar a atenção aqui é para o fato de que o denominador, a pessoa, a comunidade, ela toma emprestado um termo da geografia, um termo que existe na terminologia geográfica, na terminologia que nós criamos. Então, esses termos, eles são muito comuns. Se eu penso em todas as denominações, e a DIC já chamava atenção para isso nos estudos seminais que ela fez sobre a toponímia brasileira, então ela chamava atenção para o fato de que eles são muitas vezes usados. Se a gente pensar em localidades como as cidades, as vilas, os povoados, comunidades, fazendas, quer dizer, diversos tipos de localidades, então se recorre a termos emprestados. E eles são tão utilizados, essa frequência é tão grande, e na língua portuguesa isso acontece, que
eles são categorizados e ganham se inserem numa categoria muito especial chamada vocábulos toponímicos básicos. Então, essa é uma das importâncias desses termos que foram escolhidos para nomear lugares, termos emprestados para a geografia. Então, como água, cachoeira, morro, serra, val, porto, aldeia, cidade. Então, nós temos muitos e muitos exemplos. Bom, próximo slide, por favor. Esses empréstimos geográficos, eles podem ser compostos tendo, então, um elemento específico simples, como, por exemplo, nesse exemplo, campanha, lavras, veredinha, ou um elemento composto, um elemento específico composto. Quando geralmente ele é composto, o nome escolhido, que está ligado a um traço ambiental, ainda apresenta uma característica. Então, a barra não é uma barra qualquer, é uma barra longa. Aquele campo, ele é belo. Essas minas são novas, né? A ponte também é nova. O porto é firme. Então, tem sempre um elemento descritivo. Primitivamente, muitas vezes, quando eles são escolhidos, e quando se trata, por exemplo, de acidentes geográficos como fazendas, ou um sítio que representa, às vezes, uma referência importante em caminhos, muitas vezes as pessoas escolhem esse topônimo apenas com elemento específico. É a Larginha que eles conhecem, é o riachinho que eles conhecem, eles não precisam acrescentar mais nada, né? Mas com o crescimento, ou dependendo do acidente, é necessário. Muitas vezes é algo que também impressiona, né? A vargem não é simplesmente uma várzea, ela é uma vargem grande, ela chama atenção por isso. No próximo slide, também, então, no próximo slide, eu vou colocar um outro aspecto relacionado a essa importância dos empréstimos geográficos, né? Que está relacionado a uma questão linguística, que é o enriquecimento semântico dos termos, né? Então, se eu pensar nos compartimentos do relevo do Brasil, nós vamos verificar o seguinte, que as chapadas, por exemplo, elas não se referem, quer dizer, esse termo, ele não se refere especificamente a um compartimento, a feições, um compartimento do relevo, melhor dizendo. Vamos ver o próximo. Ele também, no próximo slide, nós damos mais alguns exemplos. No caso de Minas Gerais, isso aqui eu não estou trazendo todos os exemplos que poderiam ser citados, tendo em vista esse nome escolhido, chapada, mas o termo ele é enriquecido porque chapada também, além de um compartimento de relevo, corresponde a uma arraial freguesia de Minas Gerais, que formou-se na comarca do Cerro, na capitania de Minas Gerais, no 700. Hoje, essa povoação, ela se chama Chapada do Norte, ex-Chapada, Santa Cruz da Chapada, e é um município, sede município em Minas Gerais. Mas nós vamos encontrar também Chapada de Minas, São João das Chapadas, como distritos, e muitos outros em Minas Gerais. Então, Chapada, ela não vai corresponder apenas ao compartimento de relevo, né, mas é enriquecida também linguisticamente. Mas, geograficamente falando, e aí nós vamos para o próximo slide. No próximo slide, por favor, eu tentei colocar aqui aspectos que eu considero importantes e que estão ligados a essa dimensão geográfica, não linguística, mas geográfica. Lembrando que o nome ele é um dado que tem vários aspectos, que pode ser analisado a partir de vários aspectos. Então, esses empréstimos geográficos, eles são importantes, porque normalmente esses topônimos não são impessoais ou artificiais. Eles podem ser a expressão do valor, do apreço ou da admiração por um elemento do sítio, daquela localidade.
eles podem também estar inscritos na memória de uma comunidade e corresponder a um componente de sua identidade. E podem também constituir uma conexão sentimental entre os denominadores e os lugares. Eles alimentam aquilo que nós chamamos de topofilia, né? Que também trabalha o Yves Tuan, que foi citado hoje também pelo professor Jordan. É um elemento que alimenta, né, ou que torna possível esse sentimento de topofilia. E a importância desse sentimento, os estudos já há algum tempo têm mostrado, a importância deles para a pessoa, o sentimento de pertencimento, de respeito, de cuidado em relação ao ambiente, construído pelo homem ou transformado, quer dizer, ele é uma variável importante na relação de uma pessoa com o ambiente. Bom, e para tratar disso, desses empréstimos geográficos, e considerando o fato de que os nomes, quer dizer, aquela tríade toponímica, ela muda, então, o que acontece? Eu vou tratar alguns exemplos para chamar a atenção para algo que eu acho muito importante, a gente conhecer melhor esses nomes geográficos, quer dizer, colocar nas nossas agendas de pesquisa a exploração dos nomes geográficos, desses empréstimos geográficos que nomeiam os lugares. Então, nós vamos começar com Morro da Garça. Morro da Garça, em roteiro de viagens que nós conhecemos sobre a América Portuguesa e particularmente Minas Gerais, Antonil, por exemplo, quando escreve sobre as viagens e as riquezas de Minas Gerais, ele já menciona uma região chamada Garças. Ainda não era um povoado, mas era uma região importante num caminho que já tinha sido estabelecido entre Sabará, uma das principais vilas do ouro de Minas Gerais, né, que se estabeleceu no início que está da exploração aurífera, está no core da exploração do ouro em Minas Gerais, no início dos 700. Esse caminho ligava, então, Sabará e outras povoações das Minas às fazendas de gado que se estabeleciam ao longo de São Francisco, e também esse caminho levava à Bahia. Em muitos mapas, este de 1767, que é um dos mapas, o mapa da capitania mais antigo que a gente tem notícia, né, que já representa toda a capitania, a gente já vê uma referência a uma fazenda chamada Morro da Garça. Então, é um nome bastante antigo. Essa comunidade, quer dizer, nas terras dessa fazenda, então, foi doado o patrimônio a uma santa, se criou um arraial que se desenvolveu, mas apenas em 1960, essa povoação, que era distrito de um grande município em Minas Gerais, Curvelo, se tornou uma sede municipal. E hoje também encontra-se nesse território o Centro Geodésico de Minas Gerais. Bom, mas o Morro da Garça se tornou também um lugar muito especial porque João Guimarães Rosa, no Recado do Morro, ele escreve um conto que publicou em 1956, que é ambientado no Morro da Garça. E é um conto extremamente celebrado, é um conto de muito interesse. Então, essa conjunção, um nome antigo, mas toda aquela história criada por Guimarães Rosa, trouxeram, assim, conformaram um sentimento muito especial dos moradores em relação ao nome, em relação ao lugar. Então, é um lugar que hoje faz parte de algumas rotas turísticas e é um lugar
que tem sido muito bem cuidado pelos seus moradores. Muitos moradores cuidam muito bem desse lugar. Bom, no próximo slide, então nós vamos dizer o seguinte: Morro da Garça teve a sorte de não ter o seu nome original mudado. É um nome valorizado pelos moradores. Agora, o que ocorre com esse outro lugar? Bom, Belmiro Braga não é um nome geográfico, mas já teve um nome geográfico. Belmiro Braga é colocado entre a pequena percentagem de municípios mineiros que não mudou de nome desde a sua criação. Ele foi criado em 1960, mas, olha, imaginem que até o final dos anos 90, meados dos anos 90, quando foram criados os últimos municípios dos 850 e poucos municípios existentes em Minas Gerais, então, apenas cerca de 14% dos municípios guardavam o nome original. Original, assim, um nome que foi escolhido quando aquela povoação se iniciou, aquele assentamento se iniciou. Mas Belmiro Braga, então, ele entra nessa estatística feliz, né? Não mudou o nome, mas ele na verdade, esconde mudanças, e mudanças muito importantes. Belmiro Braga é uma cidade na divisa de Minas Gerais com Rio de Janeiro. O município, então, foi criado, repetido, em 1960, tem 3 distritos, um deles na margem do Paraíba do Sul. Belmiro Braga, Três Ilhas e Porto das Flores. Esse é um nome muito antigo também. Mas o que o nome atual esconde? Vamos passar para o próximo slide, e aí a gente vai poder trabalhar essa questão. Não só esconde, mas também é um dos exemplos que me leva a dizer, quer dizer, eu preciso e nós precisamos, é um convite para todos, aprofundar um pouco mais na pesquisa sobre os nomes geográficos, mas existe um apagamento desses nomes, principalmente quando aquela entidade, aquele lugar, vai alçando hierarquias de povoações mais elevadas. Então, se torna sede de distrito, ou depois uma sede de município. Então, ele esconde esse apagamento que parece ter se intensificado no século passado. Bom, o Belmiro Braga, ele se formou como um distrito, antes mesmo de que hoje, da atual cidade de Juiz de Fora, era chamada Santo Antônio do Paraibuna. Então, ele se torna um distrito em 1850 e 1943 com esse nome, Vargem Grande, celebrando e descrevendo um aspecto muito característico da toponímia do Rio Paraíba, particularmente da sua margem esquerda, as grandes várzeas, grandes vargens, né? Bom, até 1943, ele permanece com esse nome descritivo e que realmente impressionante. Acho que por essa imagem que está apresentada à esquerda do vídeo, é possível a gente ter uma dimensão do tamanho dessa vargem. Mas ele perde esse nome. Ele se torna Ibitiguaia. Em 1943. Foi uma época entre 1920 e poucos até 1943, tendo em vista a criação dos nomes em Minas Gerais, que muitos ganharam nomes indígenas. Mas, embora não tivesse na região, nem sempre, vamos dizer assim,
não, esse nome, de fato, não correspondia à língua falada por um grupo étnico, né? Poderia ser por um tronco, mas nem sempre descrevia também o nome adequadamente um determinado acidente geográfico que eles queriam celebrar. Mas, então, Vargem Grande perdeu seu nome em 43, e até 1960 teve esse nome. Quando, aí no próximo slide, por favor, quando, que pena. Professora, só para avisar que faltam 5 minutinhos, tá? Então tá bom, obrigada, viu? Nada, imagina. Olha, infelizmente, essa vista, né, tá virado o slide, mas é para mostrar o seguinte: uma cidade pacata, plana, então, numa várzea grande, né? Ela não tem, 1960, ela se emancipa. E quando ela se emancipa, ela ganha o nome de Belmiro Braga, que se pretendeu, na época, se justificou, dizendo que não era uma mudança importante, porque não era um nome impessoal. Tratava-se de homenagear um escritor, um teatrólogo, poeta, nascido na cidade, mas que residiu boa parte da sua vida adulta, e mesmo depois na velhice, em Juiz de Fora. Mas era a terra natal, então se mudou, o nome escolhido foi Belmiro Braga. Nós não encontramos, por exemplo, na Praça da Cidade, nós encontramos um lindo coreto, que recebeu o presente que a cidade ganhou quando Belmiro Braga era ainda município de Juiz de Fora. Não tem nenhuma placa, nenhuma estátua alusiva ao escritor, ao poeta, teatrólogo, não encontramos. Nós encontramos em Juiz de Fora, mas não lá. Mas a cidade guarda, e aí o outro slide vai mostrar isso, por favor, Manuel. O outro slide vai mostrar que a cidade, quer dizer, talvez pelo o tempo, né, decorrido, ainda guarda, e aqui eu trago um exemplo só, o nome Vargem Grande ainda está presente no clube de futebol, no pequeno estádio que existe na cidade, e em vários outros locais. A gente ainda encontra esse nome. Ele é guardado, então, nomeando alguns equipamentos da cidade. Mas, então, esse é só um exemplo que eu trouxe. Mas também, ele guarda, e foi tombado municipalmente, essa capela que foi construída graças a uma ação da mãe do escritor. Enfim, é um exemplo para chamar atenção, que se justificou dizendo que não era impessoal, que ele tinha, se justificava, mas, no entanto, algumas evidências mostram que a população ainda tem um apego muito forte ao nome primeiro, né, da povoação. E no próximo exemplo, e o último, para terminar, um exemplo muito interessante também, que justifica esse interesse e o fato de eu apresentar esse chamamento para nos debruçarmos sobre as pesquisas a respeito dos nomes geográficos, é um município mineiro chamado Cachoeira do que recebeu esse nome em 1989. Bom, esse hidrotopônimo, ele é criado para nomear uma povoação no distrito do município de Salinas. Depois, ainda quando há uma reformulação da configuração territorial dos municípios da região, ele se torna um distrito, mas já pertencendo ao município de Pedra Azul, e ganha o nome de André Fernandes. E, por fim, ele permanece com esse nome de sede municipal em 1962, quando ele é elevado a essa categoria de município. Mas o interessante a respeito desse nome é que depois a população escolhe, em 1989, e consegue mudar o nome da cidade, ela volta para o nome primitivo. E aí eu vou mostrar um outro slide, é o último, eu prometo, uma cachoeira linda, chamada Cachoeira do Pajeú. Então, a gente imagina, se depois de tantos anos a comunidade insiste em mudar o nome, consegue e festeja e comemora esse nome, então nós imaginamos que
ele represente um traço do ambiente que é particularmente valorizado. E existe uma cachoeira do Pajeú, mas é uma comunidade homônima, mas num outro município, numa região próxima, no município de Monte Azul. Então, não é em Cachoeira do Pajeú, que não tem nem cachoeira e nenhuma das descrições, seja do SAD, do BGE, fala também a respeito do Pajeú, que é uma árvore de porte médio, uma árvore muito bonita, ela é típica do bioma da Caatinga, mas também aparece em outros biomas e tem uma floração que chama atenção. Bem, então, no próximo slide, para terminar, mostrando só a localização, eu usei de propósito uma divisão de mesorregional e micro-região, porque elas dizem mais sobre a localização. Então, nós temos Monte Azul em Minas Gerais, que está que seria a região norte, como mesorregião ou região intermediária de Montes Claros, atualmente, e nós temos Cachoeira do Pajeú, em Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha, hoje região intermediária de Teoflotone. Bom, é um topônimo da saudade, enfim, não se trata, então, de um traço ambiental do município que suscitou essa nomeação, mas, certamente, nós precisamos saber a importância, por que da importância dada pela população. Então, é isso, é uma fala para convidar aos pesquisadores para se debruçarem mais na história desses nomes geográficos. E deixo, por fim, no último slide, o meu endereço de e-mail e fico aberta aos contatos das pessoas interessadas. Muito obrigada. Bom, professora Márcia, a gente agradece a apresentação e antes da gente passar, então, para a rodada de perguntas, né, a gente passa a palavra para o professor Jorge Simon fazer a sua apresentação. Tá bem? Obrigada. Good afternoon to Boa tarde a todos e a todas. Tecnicamente, eu poderia falar em português, mas eu não vou falar em português. Então, a minha palestra será em inglês e será a respeito do Brasil. Então, será uma palestra a respeito da poética e da política nos nomes dos municípios brasileiros. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao comitê organizador pelo convite para este evento. No segundo CIPAT, eu fiz um trabalho com a abreviação e quando você traduz CIPAT para o inglês, seria algo como Simpósio Internacional Pan-Americano de toponímia. Seria algo como paint. Então, eu espero que com a minha palestra eu possa dar mais paint, mais pintura, uma brincadeira aí com as palavras, para os estudos no Brasil e no mundo no geral. Então, vejamos. Se todos puderem mutar os microfones, eu agradeço. Então, a minha palestra será uma palestra parcial, no sentido de que vou utilizar um ponto de vista específico. Eu sou um geógrafo histórico, estudei cartografia, e esse ponto de vista, evidentemente, será diferente do ponto de vista de um historiador ou de um linguista. Mas, de qualquer forma, o que eu queria fazer era fazer com que as pessoas pensassem e participassem também dessa discussão dos topônimos, e isso pode ser de um ponto de vista político, geográfico, cultural, econômico, ou todos esses fatores podem estar reunidos também. Então, meu ponto aqui, a questão principal e o que me atrai
na questão dos topônimos é que esses nomes não estão só ali, né? Alguém ou algo está por trás desses nomes. E para vocês que participaram da cerimônia de abertura hoje de manhã, quando o Jerry O'Reilly e o Peter Jordan apresentaram suas reflexões a respeito dos estudos dos topônimos, eu acho que dava para ter uma visão geral bem interessante da diversidade desses estudos de topônimos. Então, principalmente quando você ouve o Jerry O'Reilly falar, e ele apresentou 30 ou 40 capítulos de livros diferentes, realmente é incrível como esses estudos, essa paisagem de estudos de topônimos pode ser diversa. Então, há tantas abordagens diferentes e projetos diferentes, e provavelmente esse seria só 10% das possibilidades do que existe em relação a esses estudos. Então, quando eu penso nesses topônimos, nesses nomes, eu meio que comparo isso com uma história de detetive, sabe? Então, no inglês, a gente conhece isso como quem fez isso? Who done it? Né? Quem matou? Né? Então, é meio que essa história que fala um pouquinho, né, que quem fez isso e você precisa saber, você tem que investigar mais, né? E é mais do que a capa, por exemplo, do Xangô de Baker Street, do Jô Soares, né? E o Samba for Sherlock Holmes também do Jô Soares. Então, isso é para ilustrar que tem a ver com a nossa curiosidade. Esses nomes de lugares não são fatos, são construtos sociais, né? São construções sociais. E o nosso objetivo é analisá-los mais a fundo. E a gente também pode fazer o seguinte, né? A gente pode inverter esse processo. Então, em vez de perguntar quem matou, quem é o assassino, você pode começar com a cena do crime, e aí você pode, né, ir para trás na investigação. Provavelmente vocês já ouviram falar desse cara aqui do lado direito, né, nesse slide. É o inspetor Colombo, que ficou muito famoso na década de 1970 em uma série sobre investigações criminais, e todos os episódios começavam com um crime, e ele meio que reconstruía o crime. E às vezes eu sinto, quando eu penso nesses nomes, né, de lugares, nesses topônimos, isso meio que vai nessa direção, né? Não é um crime, mas é um lugar que está ali, o nome de um lugar que está ali, né? E a gente tenta rastrear a origem, né? A gente tenta ver as fontes e as motivações e por que as pessoas utilizaram exatamente um nome específico para um lugar específico. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui não é nada novo. Talvez até há mais de uma década, os geógrafos têm tentado fazer o que eles chamam de um estudo das toponímias críticas. Então, quando você vê a definição aqui, eu acho que tudo vai ficar mais claro para vocês quando a gente analisar aqui a definição. Então, como é que os atores políticos e culturais querem controlar, negociar e manipular o processo de denominação, tanto nos contextos contemporâneos como coloniais? Então, esse livro que vocês podem ver aqui no slide foi organizado por Lawrence Burke, canadense, um geógrafo, e um geógrafo, Gianni Rutinaro, em 2017, e o livro é uma coleção de papers publicados. Então, tem um capítulo a respeito dos topônimos havaianos e como eles estão ligados com a identidade do Havaí, ou um senso de pertencimento. Também há capítulos a respeito da denominação de locais devido ao Martin Luther King, que são ruas e avenidas, principalmente. Também há capítulos ali sobre os domínios da internet, que são que contém também referências geográficas. Então, quando eu apresento essa definição para vocês, ela diz respeito a atores humanos e sociais, né? E quais são os seres humanos que estão por trás dos nomes? Os nomes não estão ali simplesmente existindo, né, numa paisagem. Os nomes foram produzidos por alguém. E quando você olhar isso aqui, vocês vão ver que há tantos processos diferentes que estão acontecendo, e isso meio que se refere ao título da minha apresentação.
Portanto, nesse slide nós temos uma referência a um paper bibliográfico que foi publicado há mais de 10 anos a respeito de novas direções na pesquisa toponímica e esses estudos críticos de topônimos, e os autores publicaram muito, né, a respeito dos topônimos e desses nomes de lugares, e eles propuseram 3 clusters temáticos que se sobrepõem. E claro que essa é uma lista aberta, isso significa que você pode ter ideias diferentes, e como eu disse, há sobreposições, e isso significa que não dá para ver esses tópicos separadamente. Então, quando a gente olha esses 3 clusters, vocês podem ver, bem, um tema diz respeito a text landscapes, paisagens de texto, então isso diria mais respeito aos linguistas, né, que eles estão pensando em associações semióticas entre os nomes dos lugares e um poder político. Já o segundo cluster seria a respeito da política da nomeação, da denominação, né, ou da nomenclatura. Isso se referiria, então, a práticas oficiais, a princípios organizadores impostos pelas autoridades, tais como governos, por exemplo, histórias de identificação espacial, e para contrabalançar tudo isso, a poética da nomenclatura se referia a uma iniciativa que cresce com a população, né? Então, as pessoas que vivem em um lugar determinado têm um nome específico para esse lugar. E como resultado disso, não é necessariamente o oposto da política, mas seria uma escala diferente, um processo diferente, porque isso já se aproxima mais de uma identidade regional ou local. Então, como eu mencionei, há uma relação meio desequilibrada em relação a formas criativas de fraseado com base nos valores e identidades humanas e o conhecimento produzido pelo discurso e pelo poder. E como eu disse, não há uma contradição ou uma ideia de opostos em relação à política e à poética. Eles podem também estar juntos aí de uma maneira bem fácil. Então, a política, nesse sentido, seriam práticas que têm como objetivo regular e ou controlar a criação de topônimos e nas quais as relações de poder têm um impacto especial. Um exemplo seria um governo do estado ou um governo regional decidindo nomear a rua do bairro de uma maneira específica, né? E você pode dizer, não, todos os nomes aí vão ter nome de flor, mas a população local quer nome de animais. Então, como é que vai funcionar isso? Isso seria um tipo de prática oficial de denominação, né? Que não teria participação popular. Já a poética, por outro lado, isso seria algo que vem das ideias das pessoas, que levam em consideração as dimensões humanísticas e também incluem narrativas locais, valores subjetivos e até algum tipo de folclore e lendas urbanas. No contexto desses estudos de topônimos, eu tenho estudado esses topônimos já há 20 anos. E então, quase 20 anos atrás, eu estudei nomes de lugares das municipalidades do estado do Ceará, no Brasil. E a Márcia meio que falou um pouquinho também desse problema dos nomes indígenas, né, e de onde eles vêm no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, para dar alguns insights também. E mais recentemente, porque se você publica alguma coisa, isso pode levar 1, 2 ou 3 anos, né? Então não é algo que você acaba chegando em 2021, quando você publicou isso em 2018, digamos assim. Então, mais recentemente, eu fiz um estudo que foi mais geralmente sobre os nomes dos topônimos no Brasil. Então, eu fiz uma análise dos nomes das municipalidades no Brasil e por que são nomeadas do jeito como são. Então, além disso, eu disse, bem, seria legal se no Rio de Janeiro, mas agora isso não é possível. Seria legal estar no Rio de Janeiro agora, mas isso já não é possível agora. Então, por isso que eu estou apresentando um keynote aqui, essa palestra, e também uma apresentação regular na sexta-feira. E na sexta-feira eu vou
olhar esses nomes no estado de Indiana, nos Estados Unidos, para poder discutir as mudanças dos nomes de lugares e por que esses nomes de lugares não mudam, né? E diz respeito à imutabilidade. E por que há esses nomes de lugares que ficam como se fossem rochas no mar e não mudam. E isso é algo que está ficando cada vez mais político e mais relevante hoje em dia, especialmente se a gente pensa no caso dos Estados Unidos e nas escolas e ruas que são nomeadas depois de generais, confederados ou pessoas que abertamente expressaram atitudes racistas e pró-escravidão. Então, também é uma tendência, né? Não é só em relação aos topônimos, mas também tem a ver com os monumentos. Então, seria um contexto mais amplo de tudo isso. Então, aqui as municipalidades, a gente tem uma nuvem de palavras das municipalidades do Brasil, e o que eu queria era criar uma nuvem de palavras, né? Então, vocês podem encontrar isso também em muitas páginas da internet, em que as pessoas querem saber quantas pessoas escrevem comentários em relação às coisas. E muitas vezes você pode misturar tudo isso e poderia ser algo semelhante a isso, né? Quando você pega 5.500 municipalidades do Brasil, aproximadamente. Então, para esse estudo, eu decidi me limitar a nomes de municipalidades. Então, se eu acrescentasse os nomes de distritos ou de povoados menores, ou até da hidrografia, seria muito mais complexo, muito mais complicado. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha essa nuvem de palavras, o que a gente pode ver, né? Quais são as palavras mais frequentes? Então, analisando aqui, o que já salta aos olhos seria, né, nomes mais genéricos. E você tem direções cardeais, então você vê sul, norte, oeste, leste deve estar em algum lugar, né? Então, você tem referências às localidades geográficas, e isso é algo que a gente pode encontrar em nomes de municípios. Então, se você tiver 2 lugares com o mesmo nome, ou com o nome de um santo, você tem que colocar algum tipo de adição geográfica, né? Acréscimo geográfico, para dizer que é do norte, ou do sul, é do oeste, o leste, ou é do oeste, enfim. Uma outra característica que também chama atenção aqui é que há muitos nomes religiosos. Então, você vê santo e santa, né, que são muito comuns. Eu acho que a única questão aqui dessa nuvem é que ela tirou a palavra são, né? A única falha dessa nuvem de palavras, né? Que esse são seria semelhante aos santos, mas de repente o algoritmo simplesmente decidiu não incluir o são, porque provavelmente seria muito mais frequente do que santo ou santa em português. Então, provavelmente, como vocês podem imaginar, isso diz respeito ao nome de um santo. E vocês vão ver também aspectos geográficos. Aqui nós temos rios, campos, serra, e por aí vai. Também encontramos algumas qualidades, como bom, alegre. Então, eu me lembro que tinha um lugar no estado do Paraná que se chamava Emiga Field, Poorfield, Campo Magro e Campo Magro, né? E as pessoas começaram a iniciativa de pensar, não, isso não é um bom nome, né, turístico aí. Então, há muitas histórias aí quando a gente acaba estudando tudo isso. E também você pode ver aqui no meio, você tem uma Maria ali, e Paulista, e também há nomes de presidentes. Então, é interessante olhar a lista de presidentes e depois voltar para cá. Quando a gente pensa em presidentes, a gente pensa em caras que estão mortos, né? Mas os presidentes estão ali. Um tem um nome eternizado no município, por exemplo, no estado do Maranhão. Então, se vocês se detiverem aqui, vocês podem encontrar vários outros fatores. Mas eu não sou a pessoa que para falar em relação a esses estudos. Então, talvez a gente possa rastrear tudo isso em direção ao estudo mais sistemático em 1970, feito por Sérgio de Oliveira, que foi um cartógrafo.
e escreveu um dicionário de cartografia, que foi bem popular no Brasil na época, quando ele surgiu, e ele fez algo semelhante ao que eu fiz. O nome era Céurio de Oliveira. Ele não só selecionou os nomes, mas ele selecionou nomes que ele encontrou no mapa internacional na escala de 1 a 1 milhão, e ele simplesmente começou a criar categorias. Então, ele estava criando categorias que se referem à hidrografia, pessoas, e quando você olha isso aqui, você pode encontrar muitas classificações diferentes e pensar como você pode classificar esses topônimos. Então, o que eu acho muito intrigante, ou curioso, até engraçado, se eu quiser ser franco aqui, é a conclusão do Oliveira. Ele termina, né, ele conclui esse artigo a respeito das origens psicossociais dos topônimos brasileiros, dizendo que, segundo a toponímia brasileira, o nosso povo é essencialmente católico, bucólico, otimista e nacionalista. Então, no contexto do ano de 2021, eu posso imaginar que muitas pessoas definitivamente não vão concordar com essa conclusão do Oliveira. O que eu posso falar agora, e se a gente tiver mais tempo para discussão depois eu prolongo, é analisar um pouquinho esse jogo entre a política e a poética dos nomes no Brasil. Então, evidentemente, quando nós pensamos na política da denominação de lugares, nós pensamos sobre as leis e decretos, e especialmente durante a era Vargas, em 1937 até 1945, especialmente depois de 1943, no Brasil, o Brasil teve que, né, se posicionar em relação à Segunda Guerra Mundial. E tinha muita coisa acontecendo em relação a essas regulamentações de topônimos no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente pega esse decreto-lei aqui de outubro de 1943, há um artigo que dá umas regras, tem uma disposição de regras para nomeação. Então, está aqui, né, que não pode ter nomes duplicados, ou seja, só pode ter só um Rio de Janeiro, não pode ter 2 ou 3. Na verdade, até dá, né? A gente pode pensar sobre Rio de Janeiro do Sul, do Norte, mas só pode haver um com esse nome. E, ao mesmo tempo, a recomendação é evitar datas comemorativas ou termos estrangeiros ou nomes de pessoas que estejam vivas ou topônimos com mais de 2 palavras na sua etiqueta, no seu rótulo. E, além disso, depois eu vou voltar nos próximos slides aí um pouquinho, também há uma recomendação para utilizar nomes indígenas e nomes com referências locais. Então, quando nós analisamos esses topônimos, a gente vê muitas violações disso, né? Seria um pouquinho injusto dizer que não funciona, né, ter a legislação, e na prática, na verdade, não funciona. Porque, na verdade, não é o caso. Alguns desses nomes, evidentemente, existiam antes daquele decreto-lei ser promulgado. Mas é curioso quando nós olhamos municípios que sejam mais proeminentes. Então, Bom Jesus figura pelo menos como nome de 20 municípios diferentes no Brasil. E 5 deles são simplesmente Bom Jesus. E aí depois você vê que há algumas alterações regionais e referências específicas, né, do Sul, do Norte, do Rio Araguaia, no estado de Goiás e por aí vai. Mas, curiosamente, e eu acho isso até surpreendente, que 2 municipalidades com o nome Bom Jesus, no Tocantins, mas uma delas não está no Tocantins, está no estado de Pará. Mas provavelmente está ali na borda, né, as margens do Rio Tocantins, na verdade. E uma das coisas que eu acho muito interessante é ver a variedade de nomes e a criatividade. Então, por exemplo, o que eu mencionei sobre as regras, Vila Bela da Santíssima Trindade,
1, 2, 3, 4, 5 palavras. A recomendação é ter só 2 palavras, né, para os nomes. E aí você vê aqui 13 de maio também, em Santa Catarina, né, que são datas comemorativas. E como eu mencionei, há um município chamado Presidente Sarney, né? E Blumenau, tecnicamente, é um nome alemão, porque foi nomeado também por causa dessa pessoa, né, desse alemão, Blumenau. E há um caso interessante também do Panambi, no estado do Rio Grande do Sul, e originalmente esse lugar era uma colônia alemã chamada Neuwürttemberg. E durante a sua vida ele mudou para Eisenach, porque foi um tributo à esposa do prefeito, e depois disso virou Pindorama em 1938, então Tabapinhã em 1944, que significa Vila dos Red Roos, e depois chegou ao seu nome atual, que é Panambi, que é o Vale das Borboletas. Então, novamente, tem essa questão, né? Tá, tem muitas mudanças aí. Então, quem está por trás disso? E agora, entremos em alguns detalhes a respeito do que está acontecendo. Quando vocês olham esses nomes diferentes, vocês vão ver que há muitas curiosidades. Eu vou mencionar somente algumas, né? Uma vez eu fiz uma viagem por esse rio do Tocantins, e eu vi isso aqui, essa placa, né? Bem-vindo a Nova York. Eu fiquei muito curioso em relação a isso, né? Que Nova York está nos Estados Unidos. E então essa é uma referência a um mercador americano local que deu nome a esse local. E quando a gente pensa em Barcelona, a gente pensa na Espanha, mas aí você descobre que uma família poderosa local tinha uma plantação de borracha na Amazônia que se chamava Barcelona. Então, eles nomearam o município com o mesmo nome. Alpercata, uma sandália que se refere a uma pessoa que era uma personalidade popular nessa cidade de Minas Gerais. E aí nós temos também curiosidades como o tio Hugo, que era um proprietário local de um posto de gasolina e era muito querido. E, finalmente, esse é o que é mais aqui no centro, o município de Placas, que é simplesmente devido ao fato de que havia muitas placas na via transamazônica, e aí o nome acabou pegando com as pessoas que estavam nessa cidade. E o meu favorito, pessoal, é um local chamado Venha Ver, no estado do Rio Grande do Norte. Eu tive o prazer de visitar esse local, aproximadamente 20 anos, dei algumas aulas lá, e Venha Ver significa venha ver, né? Então, eu caí nisso, né? Porque eu fiquei curioso, e quando você vai nesse lugar, você vê uma avenida central, que você pode encontrar no Google Street View, e parece aí esse relevo de pedra que conta a história da cidade. Então, de onde vem esse nome? Eu não vou falar para vocês a história, vou ser bem brutal aqui, porque eu quero que vocês acabem descobrindo por vocês mesmos. Então, evidentemente, vocês vão descobrir de onde vem esse nome. E vocês vão ver que há muitos contos folclóricos aí, muitas histórias diferentes, e que é quase impossível realmente dizer de onde o nome de fato veio. Então, voltando agora para os topônimos indígenas no Brasil, Teodoro Sampaio foi uma referência muito grande. Só para avisar que faltam 5 minutinhos, tá bem? Sim, ficamos lá, com certeza. Então, o exemplo do Teodoro Sampaio, que foi um afro-brasileiro, engenheiro, historiador, político, e por aí vai, e ele escreveu um livro sobre a língua tupi na geografia nacional. E ele escreveu que
não existe alguém que não conheça a predominância do tupi nas nossas denominações geográficas. As nossas montanhas, rios, cidades e povoados simples geralmente carregam nomes bárbaros que os gentios, anteriormente os denominadores dessas terras, aplicaram para eles e que os conquistadores respeitaram e que hoje são preferidos por todos, porque não raramente os nomes portugueses nessas localidades antigas são alterados e substituídos por esses nomes indígenas. Essa é uma observação muito interessante, mas é um pouco ingênua quando nós olhamos o argumento dele, porque o que aconteceu foi que, digamos que não havia compatibilidade entre as línguas indígenas e a língua portuguesa. Parece que o português tendia a criar mal-entendidos em relação à pronúncia das línguas indígenas. E o resultado disso foi que os nomes foram totalmente alterados de sua origem. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que muitos desses nomes, de fato, são invenções da era Vargas, na década de 1930 e 40. Então, eu chamo isso de tupinização desses topônimos no Ceará. Então, esse é um estudo que eu fiz há 18 anos a respeito das mudanças de nomes no estado do Ceará. Então, esse Tomás Pobel Sobrinho era um escritor e aplicou isso ao estado do Ceará. E ele disse que a ideia de modificar a figura toponímica, sem dúvida, traz, além de um resultado prático, uma certa dose de brasilianidade, porque contribui para aumentar o espírito da coesão nacional, lembrando os brasileiros mais paroquiais de cada província de que o seu estado não está sozinho na união dos estados brasileiros, que outros existem igualmente com direitos políticos e todos merecem respeito. Evidentemente, esse era um projeto nacionalista que queria demonstrar o integralismo do Brasil e o espírito nacional, que era considerado mais importante do que as atitudes regionais do país. Então, como já está acabando o meu tempo, eu gostaria de passar para as minhas conclusões. Em primeiro lugar, para os estudos, pelo menos do ponto de vista da geografia cultural, seria necessário pensar a respeito da poética e da política dos topônimos no tempo, mas qual seria a importância dos contextos políticos, econômicos e socioculturais no processo de denominação dos lugares? E eu disse, às vezes, isso pode ser um trabalho de detetive, e às vezes a gente nunca vai encontrar de onde o nome veio. Então, esses topônimos podem significar poder político e interferência governamental, mas também podem evocar histórias e forjar identidades, sejam elas verdadeiras ou falsas, e podem ser também lendas urbanas. Então, a minha proposta aqui para a discussão é que a pesquisa deve ir além do que é a semântica e a romantização e deve se aprofundar mais nos nomes. Então, o que está num nome, né? Evidentemente, tem muito mais em um nome do que simplesmente palavras. Então, muito obrigada. Bom, eu que agradeço a apresentação, professor Seaman, foi excelente. Uma coisa que me chamou a atenção em ambas as palestras em comum é a preocupação que a gente tem principalmente na questão da motivação toponímica, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Que a gente tem de realmente descobrir e, às vezes, averiguar com mais profundidade realmente a motivação dessa nomeação, porque, às vezes, a gente vê em algumas coisas e vê por forma superficial e acaba reproduzindo um erro e não indo a fundo no que ele realmente é. Então, muito importante ambas as palestras, então, muito obrigada. Vamos passar, então, para as perguntas do público. Bom, a primeira pergunta aqui vai para a professora Márcia. Então, o professor Menezes, né, dá os parabéns pelo excelente trabalho apresentado e pergunta se a transformação de uma boa parte das estações ferroviárias vindo a se tornar povoados, vilas e cidades, tanto no Rio de Janeiro como em Minas Gerais, poderia ser enquadrado como um empréstimo toponímico.
Obrigada, Paulo, pela pergunta. Obrigada também pela sua apreciação a respeito do trabalho. Ô, Paulo, vamos ver. Eu penso, muitas dessas estações, de fato, se tornaram vilas, povoados, vilas e cidades em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Muitas. Mas, geralmente, elas levaram o nome acabaram ganhando o nome de algum engenheiro que foi importante na construção daquele ramal, aquele percurso, né, da estrada, aquela extensão da estrada. Então, de modo geral, eles não são classificados, quer dizer, esses nomes, né, não são classificados como empréstimos geográficos. Se esses povoados, e aqui eu não estou me lembrando, e não tive como consultar também porque eu estava realmente muito presa à palestra do professor Siman. Nomes assim, se na denominação, se estivesse estação grande, e essa estação de fato fosse uma estação de ferro, né? Estação, vamos dizer, ou só estação, mas se tivesse essa palavra, então poderia dizer que seria um empréstimo, sim. Está tratando de um elemento do espaço construído pelo homem, do espaço que foi transformado pelo homem. Mas desde que no nome não se registra, nem quando ele se apresenta como um nome específico ou composto, não se apresenta a palavra estação ferroviária ou estação, pelo menos, então não pode ser considerado. Mas não estou me lembrando de exemplo. Todos os exemplos que me vêm à mente agora se referem, então, a nomes de engenheiros, ou então a estação guardou o nome mesmo do lugar, tá? Ou ganhou um outro nome, às vezes para um histórico topônimos, enfim, pode ser classificado de diversas formas, mas não corresponde a um topônimo. Mas eu vou procurar olhar para ver se eu encontro esse exemplo. Obrigada. Uma outra colocação que fizeram aqui também é se a senhora poderia falar um pouco mais sobre o topônimo da Saudade. Tá. Bom, o topônimo da Saudade, ele está relacionado a uma táxi criada pela Maria Vicentina Dick ao estudar a toponímia brasileira. Então, esse topônimo da Saudade, ele se aplica aos nomes que remetem a uma outra localidade. Por exemplo, tem um nome muito controverso em Minas Gerais, no sul de Minas, no sudoeste, chamado Cabo Verde. Cabo Verde pode ser pode ser classificado como topônimo da Saudade, um ergo-topônimo, né? Tem várias explicações, está relacionado àquilo que você colocou, da dificuldade da gente conseguir realmente identificar a motivação que norteou o ato de nomear, mas ele remete a uma localidade na África, né? E para jogar mais lenha na fogueira ainda, da questão da motivação, há 2 anos atrás, eu conversando com um professor português, um geógrafo, muito conhecido no Brasil, ele falava, num simpósio que o Paulo e até o Manuel estiveram também, ele falava o seguinte, que Cabo Verde, na verdade, era uma reminiscência a um mapa do Renascimento, do final do Renascimento, início da Idade Moderna, quando se começava a representar as costas africanas, então, o cabo, que hoje nós conhecemos como Cabo Verde, então ele foi colorido de verde. Mas não tinha nenhuma referência a
a um tipo de rocha, nada relacionado a Paris. Bom, mas eu acho que eu divaguei um pouco. Bem próximo aqui de Belo Horizonte, faz parte, inclusive, do município, existe um distrito chamado Venda Nova. E próximo a esse distrito tem um município chamado Matozinhos. São nomes de localidades portuguesas que foram transplantados para cá. Quer dizer, pode ser, eu não estou afirmando que Venda Nova tenha sido escolhido por isso, mas pode ser relacionado a essa saudade, essa lembrança de um lugar que é caro, é importante para alguém. Eu penso que a Cândida, apareceu aí um comentário dela, Maria Cândida, ela complementou um pouco, fez uma referência importante, que eu acho que vale a pena depois a gente ligar. Mas, então, esse topônimo da cidade, ele remete a uma denominação, a algo, geralmente é um elemento do espaço geográfico ou construído ou não. Então, muitas vezes é um empréstimo, sim, geográfico, mas que está relacionada a vivências daquele grupo ou pessoa que nomeou o lugar. Mas, com certeza, nas obras da DIC de 1990 e muitos outros que trabalharam com isso depois, você vai ter oportunidade de encontrar referências muito ricas a essa toponímia. Ela é comum, ela está presente em várias regiões do território brasileiro e de outros lugares também. Hoje, se não me engano, foi... de novo, eu vou falar no professor Jordan, mas ele fez uma referência a um topônimo da cidade quando ele estava falando sobre um topônimo no Canadá. Então, é algo que remete, quer dizer, um topônimo, que remete a uma localidade de um outro lugar. Então, daí eu ter falado em Cachoeira do Pajeú, sabendo que existe um sertão do Pajeú em Pernambuco, se não seria também alguma reminiscência, né, alguma lembrança dessa região, ou então outra de Minas Gerais. Eu não sei se eu respondi, mas fico à disposição. Não, obrigada, claro, sim. Agora eu vou direcionar a próxima pergunta ao professor Simon. Foi feita pela Elis Larice. Bom, boa noite. Nesse sentido, tendo em vista esse decreto de nacionalização do regime Vargas, fica difícil concluirmos que as toponímias indígenas são traços de identidade e memória desses governos. Existe alguma metodologia para diferenciarmos o que é motivado ou decisão arbitrária em toponímia? Vou responder em inglês, se for possível. Pode, sim, sim. The main source that can be used. A principal fonte que pode ser utilizada para conhecer o nome, se ele é fake ou um nome indígena real, é realmente analisar os documentos oficiais. Então, exemplo dado em relação ao estado do Ceará, foi publicado no chamado Diário Oficial do Estado. Então, qualquer tipo de alteração ao nome não é algo que seja discutido num bar, né, ou algum outro lugar aí. É algo que tem de ser oficialmente reconhecido. E como resultado disso, para o momento presente, você pode encontrar facilmente todas essas leis e decretos online, especialmente quando falamos de legislação estadual ou até leis federais. Então, no caso do que eu apresentei aqui para vocês podem ver que tipo de lei diz respeito a esses topônimos e vocês podem procurar. O único problema com isso é que vocês podem ver que os nomes mudaram para nomes indígenas, mas isso é basicamente tudo que você pode tirar daí. Então, não tem informação a respeito de quem fez isso, se foi o próprio presidente, ou se foi um governador, ou se foi um funcionário da administração, se foi um político. Então, a gente não tem um contexto, né, que seria interessante para poder saber, para ver se havia opções diferentes, porque há alguns casos nos quais as pessoas chegaram a opções diferentes para nomeação com nomes indígenas diferentes, e claro que alguém teve que tomar uma decisão a respeito de qual nome ia escolher.
Então, quando nós vemos esses documentos oficiais, nós podemos ver facilmente nomes indígenas autênticos e nomes que voltariam a 70 ou 80 anos atrás na história do Brasil. E eu gostaria de ir um passo adiante, dizendo que os nomes indígenas, hoje em dia, ganharam uma noção diferente. Então, já foi mencionado que os topônimos não são só algo do passado, mas especialmente quando se trata da renomeação, eles podem confirmar e fortalecer identidades culturais. Então, por exemplo, quando o grupo indígena quer mudar um nome europeu, né, do seu assentamento para um nome indígena, definitivamente isso é uma questão política, né, e cultural. Pode ser uma resistência, pode ser também algo relacionado ao empoderamento. Então, esses topônimos, voltando para os nomes indígenas, e não no caso da Era Vargas, mas também pode ser um mecanismo de consolidar as identidades. Há exemplos diferentes, especialmente no Canadá, onde tem essa iniciativa de criar atlas indígenas. Isso é algo que deveria ser considerado. Além disso, não precisa ser indígena para propor um nome indígena. Então, também pode ser um processo que as pessoas podem dizer, bem, nós gostaríamos de homenagear os indígenas que já não vivem mais aqui, mas nós queremos manter a memória do passado dessas pessoas. E isso, às vezes, pode ser uma estratégia de marketing, e as pessoas, às vezes, estão fazendo isso porque, como eu mencionei, o nome do Campo Magro, no estado do Paraná, e que o nome é feio, você não atrairia turistas, né? Você não atrairia investimento. Então, isso pode ir para direções diferentes, e já houve estudos recentes a respeito de topônimos para poder pensar no marketing. Bom, então vamos passar para a nossa, então eu acredito que a nossa última pergunta de hoje, que é direcionada à professora Márcia, feita pelo professor Peter Jordan. Então, ele agradece, obrigada, Márcia, por essa palestra importante. Não é, aí ele coloca, né? Não é a onimização um termo-chave no contexto da primeira parte da sua apresentação? Onimização no sentido de genéricos que se transformam em nomes próprios ao longo do tempo? Obrigada, professor. Thank you, professor. Well, yes, those are generic names and what we call geographical loans. I was a bit concerned when I read the term that was used. Usando a facilidade do WhatsApp, o Paulo Menezes, Paulo, será que eu entendi? O que isso quer dizer? No primeiro momento, eu fiquei pensando, professor, e tendo em vista os comentários que eu troquei com o Paulo Márcio, que seria talvez assim um nome que não é bem visto com o passar do tempo. Quer dizer, esses nomes geográficos, muitas vezes, ele fala de uma característica do território que depois não é bem vista, como, por exemplo, água suja. É um exemplo que foi trocado. A população, na primeira oportunidade, mudou esse nome. Mas eu acho que não é nesse sentido que o senhor quis dizer, quis colocar a questão. Também, conversando, pensamos o seguinte, pode ser, esse termo pode ser entendido como uma maneira de tornar algo que não é amigável, uma situação, coisa que não é amigável, de torná-la mais amigável, né? Mas eu penso que é mais do que isso, do que isso. No caso dos nomes próprios geográficos, isso que nós estamos chamando, eles são nomes, sim, genéricos, eles estão ligados a uma terminologia de uma ciência, né? A ciência geográfica, mas eles refletem aquela conexão, aquela ligação, um impacto, um sentimento que
um sentimento que, de modo pode ser positivo ou negativo, como é o caso de, por exemplo, água boa é um sentimento positivo, mas água suja não. Então, é um impacto, uma percepção, algo que o indivíduo ou a comunidade, né, que tocou o indivíduo ou a comunidade, mas sim, e aqui, usando a terminologia que nós empregamos, sempre muito ligada aos trabalhos da DIC, nós chamamos de nomes próprios geográficos. Não sei se eu consegui responder, mas, como eu disse anteriormente, fico aberta para tratar, continuar conversando em outra oportunidade. Bom, então, agora, como o nosso tempo está chegando ao fim, porque faltam 5 minutos para a gente poder fechar a sala, então, eu gostaria de agradecer aos convidados, né, muitíssimo pelas explanações excelentes, muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer a presença de todas e todos que acompanharam a palestra especial 1 do 2º Simpósio Internacional Pan-Americano de Toponímia. Lembrando que amanhã nossas atividades iniciarão às 9 horas da manhã, com a sessão palestra especial 2, tá? E, mais uma vez, também para lembrar que os vídeos das sessões ficarão disponíveis no canal do Laboratório de Cartografia, GeoCart, do YouTube, tá bem? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos a presença, tá? Uma boa noite e até amanhã. Obrigada. Nada.